Vamos lá, pessoal, agora começar a aplicar essas regras de derivação em exemplos, né? A primeira regra que nós temos aqui, que é a regra da constante, ó, quando nós temos uma função constante, a derivada dela é zero. Se encaixa nesse tipo de exemplo aqui, ó, nós temos uma função que só tem como elemento uma função constante. Então, a derivada, um número, né? Tem como elemento apenas um número. A derivada desse tipo de função é zero, certo? Então, é assim que a gente precisa, né, realizar os exercícios. A gente precisa verificar a função, certo? E vir na tabela para enxergar na tabela onde que essa função aqui se encaixa nessa tabela, certo? Nesse caso aqui, eu tenho a função de x é igual a menos 3. Menos 3 é variável? Não, menos 3 é constante, é só número, certo? Então, eu preciso encaixar ela na regra de y igual a constante. Logo, a derivada dessa função aqui é zero, beleza? Outra função que nós temos aqui é a função x. Essa aqui nós temos uma regra própria, né? Que é a derivada de x, quando ela tá sozinha, assim, né? Ou seja, não tem nenhum número multiplicando ela e o x está elevado a 1, a derivada dela é 1, certo? Então, a derivada de x é 1. Agora, aqui nós já podemos enxergar neste quarto exemplo aqui, o segundo exemplo que nós temos aqui, ó. A função é 2x, uma função de primeiro grau, 2 está multiplicando o x aqui. Então, a gente tem que pegar o formato dessa função e encaixar. Aqui nós temos a constante igual a essa, mas não temos variável. Então, não dá para usar essa primeira regra. Segunda regra que eu tenho aqui, ó, constante vezes variável. Essa regra se encaixa para essa função aqui, ó. Então, quando o meu y é constante vezes variável, né? Constante vezes x, quanto é a derivada disso, né? A derivada é o próprio número. Então, aqui a derivada de f de x é apenas 2. Por quê? A gente separa o 2, multiplica pela derivada de x, que é 1, que vimos aqui no exemplo anterior. Então, por isso que é só o 2, que aqui já vem de forma direta pra gente aqui na tabela, beleza? Mais um exemplo que nós temos aqui, ó, dessa segunda fórmula aqui, né? Y igual a menos 3x. Menos 3 é constante, x é variável. Qual que é a derivada de y, né? A derivada de y separa o 3, multiplica pela derivada do x, que é 1, portanto, menos 3 é a nossa derivada, é o valor da derivada dessa função aqui. Todas essas funções de forma genérica, tá bom? A gente vai derivar a função no ponto se ele der um valor. Aqui estamos só aplicando as regras para aprender a utilizar as regras das fórmulas em exemplos.